de João, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura dos versos 35 a 41. Amém. Eu peço à igreja que, ao encontrar o texto, se coloque de pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Façamos então a leitura da palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 9, versos 35 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Oremos ao Senhor. Pai Santo de graça, Deus de misericórdia, Pai, acima de todos nós, Criador do céu e da terra, diante do Senhor estamos e dependemos, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz, o Teu Evangelho, as Tuas boas novas de salvação. A revelação, meu Pai, da Tua luz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que veio ao mundo e morreu por todos nós, para que tivéssemos vida e tivéssemos esperança. Que a paz, ó Deus, alcance os nossos corações, que a fé, que a convicção, a certeza, que, ó Deus, a esperança de todas as suas promessas, ó Deus, repouse em nossos corações, que possamos encontrar paz no Senhor, e não a paz desse mundo, Deus, que logo se esvai, mas a paz verdadeira e eterna, aquela, meu Pai, que iremos experimentar contigo, ó Deus, a partir do momento que cremos, ó Deus, e dizer, eu creio, até a eternidade, Senhor. Que haja, meu Pai, nesse momento, a ministração, ó Pai, do Teu Santo Espírito aos corações, ó Pai, de todos que ouvem aqui nessa noite. Que sejam edificados pela graça do Senhor, que saiam daqui, ó Deus, na certeza, Deus, de que a palavra do Senhor é fiel, e de que a palavra do Senhor liberta, e de que a palavra do Senhor nos fala, meu Pai, do Teu Filho Jesus, que é luz para todos nós. Que haja esperança, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar a igreja do Senhor. Irmãos, eu queria que vocês imaginassem nesse momento um homem, ele é um artista, ele é um ator, e ele é conhecido por muitos, e o personagem que ele faz na TV, nas suas séries, na sua apresentação, é um personagem feliz, e a família dele é feliz, e ele tem filhos, e os seus filhos são bem-sucedidos, e ele tem paz na sua casa, e ele experimenta de coisas maravilhosas, e aquilo ali, para muitos, é um sinal de alegria, e muitos que veem aquele programa se alegram, né? Mas quando aquele homem sai daquele lugar, só há tristeza no coração daquele homem, porque tudo aquilo que ele vive somente é um personagem. Nada daquilo é verdade. Ele não é feliz com a sua família. Ele não tem alegria ao voltar para a sua casa. Ele não tem paz. Ele não sabe o que é paz. Mas quando ele quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, ele chora, porque ele se lembra e ele quer ser aquele personagem que ele vive, mas que não é real. Eu queria que agora você imaginasse um homem religioso. O homem religioso, ele lê a lei que ele acredita ser a verdade. Ele coloca fardos, muitos fardos,
E ele carrega aqueles fardos durante muitos anos da sua vida. Alguns deles continuam sendo religiosos até a morte, mas outros, no meio do caminho, eles não conseguem carregar aqueles fardos que são muito pesados, e eles caem no meio do caminho. Eles também não têm paz, eles também não encontram alegria. Nesse texto, irmãos, vamos falar aqui de dois homens e do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro homem é um homem cego. É um homem que é cego de nascença. Desde o seu nascimento, ele nunca viu. Ele não sabe o que é o brilho do sol, ele não sabe o que é a beleza que se encontra naquilo que Deus criou. Ele não consegue ver, mas ele ouve todas as coisas bonitas que o mundo tem. E ele é o homem que, depois de muitos anos passando pela cegueira, ele encontrou a luz que estava no nosso Senhor Jesus Cristo. O outro homem é a representação dos fariseus. O fariseu é o homem da lei, ele conhece a lei, ele exige que siga a lei, ele pede que siga a lei, mas ele não conhece a graça de Deus. Ele não conhece o amor de Deus. Ele não conhece a paz verdadeira que é derramada do alto dos céus. E ele não consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, o Rei da Glória. A luz que brilha, a luz que brilhou, o irmão que se encarnou e que trouxe vida e esperança para muitos que creram, inclusive aquele homem que era cego. E nós vamos ver, irmãos, nesse texto, que nós vamos pregar nessa noite, que aquele homem cego encontrou a luz, mas que aqueles fariseus, eles permaneceram nas trevas. O tema do sermão dessa noite é a luz de Cristo, a luz que revela a condição espiritual de toda a humanidade. Esse texto, irmãos, ele se inicia do capítulo 1 até os versos 34, que nós não lemos, e fala desse homem que era cego e que todos conheciam, e os discípulos perguntaram a respeito dele: quem foi que pecou para que esse homem estivesse nessa situação, para que ele fosse cego? Foram seus pais? Quem foi que pecou? E o Senhor Jesus, ele responde esse questionamento dos discípulos, dizendo que nem ele pecou, nem os seus pais, nem ele mesmo tinha pecado para que ele permanecesse cego. E os fariseus que estavam ali começaram a questionar aquele milagre e questionar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor estava fazendo inúmeros milagres, transformando vidas, mas aqueles fariseus não conseguiam enxergar o poder de Deus e o amor de Deus, pelos fatos que nós já falamos aqui. Então, irmãos, aqueles fariseus, eles fazem muitas perguntas para aquele cego. E a primeira pergunta que ele faz é: quem foi que ele curou? E ele fala: foi um homem. Ele colocou lodo nos meus olhos e depois ele mandou ir para o tanque lavar os meus olhos. E agora eu vejo. E começou um debate entre aqueles fariseus e eles diziam: como pode esse homem ter curado no sábado? Como pode ele dizer que que aquilo que ele faz procede de Deus e ele tem curado nos sábados? Eles se questionavam diante dele. Porque como um homem poderia curar um cego de nascença? Jamais tinha acontecido aquilo. Ninguém jamais ouviu falar que um cego de nascença que nunca viu e agora vê. E todos questionavam aquele homem. E depois de debaterem muito, ele questionou de novo para aquele cego: quem foi que abriu seus olhos? E agora ele responde, não que foi um homem, mas ele diz: eu acho que foi um profeta. Porque um profeta vem certamente da parte de Deus. E não poderia ter feito um homem comum tamanha coisa. E aqueles homens, irmãos, não satisfeitos, chamaram os pais daquele homem, questionaram: como esse homem vê e diz que é cego de nascença? Vocês que são seus pais, ele realmente era cego? E aqueles homens disseram: sim, ele era cego. Mas eles não quiseram dizer aos fariseus realmente o que havia acontecido, porque eles tinham medo.
A religiosidade, o peso que a religiosidade traz, fez com que aqueles pais não conseguissem encontrar a luz de Cristo, que abençoou o seu próprio filho, que curou o seu filho, que abriu os olhos do seu filho, e eles fugiram da resposta. E não disseram aos fariseus que realmente tinha feito aquele milagre. E eles não conformados, voltaram de novo e perguntaram para aquele cego: quem curou você? E ele falou: certamente quem me curou é filho de Deus, é enviado de Deus. Ele não sabia quem era aquele homem de fato, mas aquele homem teria que ter vindo de Deus para ter feito tais coisas. E, irmãos, o tema que nós traçamos aqui é a luz de Cristo. Ela revela a condição espiritual da humanidade. E também o contraste entre a fé que pode nascer em nossos corações e o ceticismo, o endurecimento do coração do homem. Como o coração do homem está longe de Deus, está duro, e que não permite que a luz de Cristo alcance os seus corações. Não que a luz de Cristo não tenha, irmãos, o poder de alcançar a cada um de nós. Não que a luz de Cristo não tenha o poder de alcançar a cada um de vocês que está aqui sentado nessa noite, porque já alcançou muitos corações. Deus libertou muitos dos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Mas se o nosso coração, irmãos, for como o coração daqueles fariseus, um coração que, embora se debruce na palavra, que fale sobre um mestre, que fale sobre um homem que se encarnou, mas que não conheça a verdadeira essência daquele que curou esse homem. Talvez esse homem ou essa mulher não tinha encontrado, não tenha sido alcançado pela luz do Evangelho. Não significa que a luz do Evangelho ainda não possa alcançar o seu coração, ou daquele que anda pela rua, que não conhece a Cristo, que, ao contrário de você que está aqui sentado nessa noite, que veio adorar a Deus, que veio, ao menos, ouvir a palavra de Deus, está andando por esse mundo como se Deus não existisse. Está como esses fariseus que estão longe de Deus. A palavra do Senhor diz que a luz de Cristo revela, irmãos, o meu estado. O pecado, irmãos, ele corrompeu a humanidade, todos estão afastados de Deus, todos estão carentes do Senhor. Irmãos, o primeiro ponto desse sermão é: a fé genuína se fundamenta no conhecimento de Jesus Cristo. A fé genuína e verdadeira, ela se fundamenta, irmãos, no conhecimento de Jesus Cristo. Ela transcende a mera experiência, irmãos. Ela transcende as meras... Eu não posso dizer que é mera, porque tudo que Deus faz é bom. Mas aquilo que Deus faz, irmãos, no nosso físico, aquilo que Deus abençoa nesse mundo físico, seja dinheiro, seja prosperidade, essas coisas não demonstram o amor de Deus pela sua vida de uma forma grandiosa, como a presença dele faz. A luz de Cristo não está no coração daquele que somente recebeu uma casa, que somente recebeu bens materiais, que apenas recebeu poder para mandar entre os homens. A luz do Evangelho, irmãos, ela transcende as experiências físicas. E elas, irmãos, retratam o poder de Deus e a graça de Deus. No verso 35 diz: ouvindo Jesus, que tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou. Jesus, depois de todos aqueles questionamentos dos fariseus daquele homem, ele se aproximou daquele homem que foi curado. E ele perguntou para aquele homem, será que ele perguntou: você está vendo direito agora? Você era cego e agora não vê? Não, Jesus não perguntou nada disso. O que Jesus perguntou? Ele fala: crês tu no Filho do Homem? Em que crê o teu coração? Você conhece
verdadeiramente aquele que fez esta obra maravilhosa em sua vida? Porque às vezes, irmãos, ouvimos apenas falar de Deus. Conhecemos a Deus e a obra de Deus pelaquilo que as pessoas falam. Mas verdadeiramente não permitimos que Deus entre no nosso coração e se torne a luz em nossas vidas. É preciso que Cristo entre no teu coração e traga luz ao teu coração, traga vida ao teu coração, traga novidade de vida. A palavra do Senhor diz que a velha vida, a velha forma de viver, de pensar, ela deve morrer. E o novo homem é revestido da graça de Deus, do poder de Deus, da luz que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio nos libertar, irmãos. E Ele traz a luz, porque a luz nos traz entendimento da verdade. Até então os fariseus, eles liam a palavra de Deus e tinham a interpretação segundo o seu próprio conhecimento. Mas o conhecimento do homem nada é. Se Deus mesmo, irmãos, não disser quem Ele é. Por isso tão crucial é essa pergunta: crês tu no Filho do Homem? Crês tu? Quem é esse que está aqui falando contigo, que abriu os seus olhos? Quem é? E eu pergunto para vocês, irmãos, quem é Cristo? Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo para você? Qual é a importância que Ele tem na sua vida? Quando você fala dele, o seu coração se enche de alegria e transborda da paz que Ele tem derramado em seu coração, porque Cristo, irmãos, veio trazer paz. Cristo veio trazer, irmãos, uma vida nova em nossos corações. Não podemos, irmão, dizer que servimos a Deus e viver da mesma forma e ter os mesmos pensamentos e não deixar que Deus governe os nossos corações. Ele tem que estar no trono dos nossos corações, das nossas escolhas. De certo, irmãos, que todos nós somos pecadores. De certo que todos nós ainda podemos pecar. Nós estamos crescendo. Depois de salvos, estamos num processo de santificação, que Deus está nos tornando semelhantes a Ele. Mas é preciso que a luz de Cristo reine em nossos corações. É preciso, irmãos, que venhamos crer que Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós e que o seu sangue nos lava de todo pecado. Se não cremos, irmãos, que o sangue de Cristo lavou todos os nossos pecados, e o pecado de todos aqueles que creem em seu nome, e que não somos capazes de em nós mesmos satisfazer a Deus, que exige de nós santidade. Então, irmãos, não conhecemos a Deus e não recebemos essa paz verdadeira, essa graça bendita que Deus tem derramado. E eu falo para você nessa noite que está em dúvida de quem é Jesus Cristo. É preciso que você conheça a Ele e que você o tome como Deus da sua vida. Irmãos, a fé genuína se fundamenta no conhecimento da obra de Cristo, do amor do Pai em enviar o seu próprio Filho para morrer por todos nós, por nossos pecados, porque todos nós, irmãos, estávamos longe de Deus. Quando Deus, irmãos, olhava para nós, Ele via os nossos pecados, Ele via as nossas transgressões, Ele via homens e mulheres desobedientes que não o conheciam, que não conheciam o seu próprio Criador. Olha, irmãos, o paralelo que eu estou fazendo aqui, aquele homem estava agora vendo, mas precisava conhecer aquele que o curou. Eu estou dizendo para você, você foi feito por Deus. Deus lhe dá o fôlego da vida. Todos os dias você respira porque Deus lhe dá graça. E você está vivo porque Deus o criou. E você não sucumbe aqui, nem eu aqui nesse momento, porque Deus nos dá graça. Precisamos conhecer, irmãos, o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas. Porque estaremos cegos, longe de Deus, se assim, irmãos, não colocarmos essa luz em nossa vida. Cristo, irmãos, trouxe luz, e a luz revela a verdade. A luz revela, irmãos, a verdade de Deus, ela transcende qualquer experiência que você pode ter nessa vida. Todo prazer que você pode imaginar, todo prazer que o homem pode ter
experimentado, seja o prazer de corpo, de marido e mulher, seja o prazer, irmãos, que os homens têm encontrado nas drogas, seja o prazer que o homem tem encontrado em seus vícios, em jogos, em qualquer coisa que você possa imaginar, nada pode ser comparado à graça de conhecer a Deus, de experimentar dele e de receber. A palavra do Senhor diz que ele é uma árvore da vida e nós estamos enxertados nele. Nós vivemos nele, a seiva da vida, irmãos, vem e nos dá a vida. E essa vida transborda em nossos corações. Mas é preciso, irmãos, que venhamos abrir os nossos corações para essa verdade. Em segundo lugar, irmãos, o segundo ponto, a adoração sincera nasce da luz de Cristo e do verdadeiro conhecimento da sua divindade. Não somente, irmãos, o conhecimento de quem fez, mas a obra de quem fez. Quem é ele? Deus é o Deus encarnado. Observe, irmãos, que quando Jesus fala, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu no verso 36, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é que me curou? Para que eu nele creia. Ele não sabia quem é que tinha curado a ele. Não devemos, irmãos, ser presunçosos, ao ponto de dizer que sabemos as respostas acerca, irmãos, do nosso ser, do homem, do destino de Deus. Porque se Deus nos formou, irmãos, e Ele tem a nossa vida nas mãos dEle, nós dependemos de Deus para nos mostrar a verdade. E aonde está a verdade? Aonde se revela, irmãos, a verdade de Deus? Quando Jesus veio e a luz dele brilhou, para onde ele apontou? Para a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra a verdade do Senhor, que nós devemos crer no nosso coração. Ela aponta para Cristo, para o Evangelho, a mensagem das boas novas. E Jesus, irmão, no verso 37 fala só, e Jesus lhe disse, já os tenho visto, Jesus respondeu para aquele homem, já o tem visto e é o que fala contigo. Então ele fala no verso 38, então afirmou ele, creio o Senhor, e o adorou. Observem, irmãos, que houve uma progressão, irmãos, naquele homem. Naqueles breves momentos, Deus esteve trabalhando naquele homem que era cego. Primeiro, a primeira pergunta dos fariseus, ele respondeu, foi um homem. Depois de algum tempo, depois de vários questionamentos, foi perguntado pela segunda vez, e ele falou, é um profeta. E depois, irmãos, de ser questionado pela terceira vez, aquele homem diz, certamente é um homem de Deus. Mas ainda assim, ele não conhecia que ali, irmãos, era Deus. O próprio Deus, o Filho de Deus, irmãos, que veio para nos salvar. E Jesus disse, é este que está aqui e que fala contigo. E quando ele, irmãos, entendeu que o próprio Deus estava ali falando com ele, o Filho de Deus, e dizendo, eu que estou aqui, eu que te curei, eu que abri os seus olhos. Então ele disse, eu creio nessa verdade. Até então, irmãos, ele não sabia o que havia acontecido com ele. Isso, irmãos, nos mostra algumas coisas, que o próprio Deus, irmãos, que revela quem ele é. O próprio Deus, irmãos, é que revela o seu plano para nos salvar. Para que nós nascemos, para que existimos. Porque ele mandou o seu próprio Filho, porque estávamos em pecado. E no sangue de Cristo, irmãos, nós temos o perdão. Quando Deus que está nos céus, irmãos, que requer santidade de nós, uma vida nova, uma nova forma de viver, olha para nós e vê, irmãos, a nossa incapacidade. Agora, irmãos, além de ver, irmãos, a nossa imperfeição, para aqueles que creem em seu nome, eles veem, irmãos, o sangue do Cordeiro, que nos lava de todo o pecado. Quando, irmãos, Deus olha para nós,
Ele não vê, irmãos, homens e mulheres que pecaram e que merecem a condenação e serão condenados, mas eles veem, irmãos, homens e mulheres pecadores que se arrependeram da sua antiga forma de viver e reconheceram o amor de Deus em Jesus Cristo. E ali, irmãos, temos a justificação na obra de Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez. Nós, irmãos, fomos eleitos por Deus para viver de forma, irmão, diferente, para viver o reino de Deus. Mas é preciso, irmãos, que a gente consiga enxergar isso. Lembre de novo daquele homem que a gente falou no início da pregação, que vivia uma vida, irmãos, sem graça, uma vida sem alegria nem felicidade, porque ele não sabia onde encontrar. Mas Deus está nos dizendo, irmãos, que nele há novidade de vida, que há amor, que há transformação. Da mesma forma, irmãos, que Deus transformou o coração daquele homem que era cego e trouxe esperança para ele, Deus pode também fazer em nossas vidas. E você pode responder, mas é impossível que sejamos mal agradecidos a esse ponto de não reconhecer as obras de Deus. Não é possível que quando Deus abençoa a minha casa, eu não reconheça como Deus. Eu sim reconheço Ele como Deus na minha vida. Mas a verdade, irmãos, é que os homens não têm reconhecido a obra de Deus. Esses homens que não reconhecem aquilo que Deus fez, são representados, irmãos, por esses fariseus que estão aqui no texto. E continuando o texto, diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Agora Jesus, irmãos, está respondendo não somente para o cego, mas para os fariseus. Ele está dizendo aqui, eu vim a esse mundo para juízo. Mas em outro texto, nosso Senhor Jesus disse que eu não vim a esse mundo julgar, mas eu vim salvar. Parece que há uma contradição nessas palavras, mas que não há nenhuma contradição, porque imediatamente depois diz, mas as palavras da verdade, essas julgam, e essas mostram que nós todos merecemos o castigo de Deus. Observe, irmãos, aqui, irmãos, o último ponto é, a luz de Cristo expõe a desesperada condição humana e atua como instrumento de juízo para os que a rejeitam. Jesus falou aqui, irmãos, que ele veio trazer a visão para aqueles que não veem, mas que aqueles que veem, eles se tornarão cegos. Porque, irmãos, aqueles fariseus achavam que sabiam tudo sobre a lei, tudo sobre Deus, que eles eram detentores da verdade, mas quando Jesus tratou com ele, os chamou de quê? Hipócritas. Porque, irmãos, eles não tinham o amor de Deus nos seus corações, mas agiam como se tivessem o amor de Deus em seus corações. Eles estavam ali, irmãos, falando em nome de Deus, julgando segundo a palavra de Deus, mas estavam condenando o Salvador do mundo, porque ele salvou no sábado. Mas Deus é Senhor do sábado, Ele é Senhor do mundo e Ele é Senhor das nossas vidas. E nós não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos para a verdade de Deus. Não é a verdade segundo aquilo que nós cremos, mas é a verdade segundo o próprio Deus revela. É a verdade de Deus, revelada na palavra de Deus. Mas muitos homens, irmãos, têm decidido a sua vida espiritual e se tornado religiosos, baseadas em crenças de homens. Existe o livro dos Espíritos. E ali existe, irmãos, tanta literatura que fala da religiosidade e que os homens têm aceitado essas verdades como uma verdade para a sua vida, para alimentar o seu espírito, que tem os afastado de Deus, enquanto a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Mas os homens, irmãos, esquecem a palavra de Deus e buscam em seus próprios corações a resposta para os seus dilemas, para os seus problemas.
E isso, irmãos, resulta em uma vida que nos afasta de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo, aquele que é cego, mas que reconhece a sua cegueira e busca a misericórdia, esse encontrará misericórdia. Aquele que diz, eu sou pecador, aquele que diz, eu sou carente de Deus, aquele que diz, eu confesso que realmente a minha família está longe de Deus, e eu estou longe da minha família, e eu estou sofrendo por isso, eu preciso de Deus para que Ele cure a minha família. Esse vai encontrar a cura para a sua família. Mas aquele que acha que tem a verdade e continua cego, ele continua vivendo uma vida longe de Deus e continua vivendo com fardos, mas sem a graça. A religiosidade, irmão, se resume a isso. A fardos, o peso da lei, mas sem a graça de Deus. Deus nos oferece, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, coloquem diante de mim os seus fardos. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que são sobrecarregados, vinde a mim, e eu lhes trarei consolo. Deus, irmãos, está nos chamando para olhar a sua luz. A luz que Ele trouxe, irmãos, para que venha entrar no nosso coração a palavra de Deus, a verdade. E quando, irmãos, nós descansarmos em Deus, nas obras que Ele fez, nós vamos encontrar paz em nossos corações. Nós não vamos viver, irmãos, mais segundo a lei, segundo as regras, mas nós vamos viver segundo a graça, segundo o amor de Deus. E nós, irmãos, iremos viver uma vida diferente, não porque carregamos fardos, mas porque Deus, irmãos, coloca o amor em nosso coração e aquilo se torna prazer para cada um de nós. Observe, irmãos, que tem pessoas que não têm muito, não têm muitos bens, mas são pessoas felizes. Felizes de espírito. Na casa dessas pessoas, não tem muita comida, mas tem muita paz, mas tem muita graça. Porque transborda, irmãos, naquela casa a graça de Deus. Mas tem muitos ricos que no leito da sua morte estão desesperados, porque não conhecem o seu Salvador, porque não conhecem um Deus. O dinheiro deles não é capaz de sustentá-los em todo o tempo. Chegou um momento que aquele dinheiro não pode pagar mais um médico, nem tem mais um tratamento que pode lhe fazer viver mais. E chegou a hora da sua morte. E agora ele prestará conta a Deus, mas ele não conhece a Deus. Nós, irmãos, precisamos encontrar Deus hoje. Para que Deus, irmãos, quando aplique essa palavra, irmão, de juízo para nós, ela, irmãos, não o tome como tomou aqueles fariseus, condenação, mas que ela nos traga a paz, como, irmãos, trouxe aquele cego, porque aqueles que não veem, eles virão. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Ainda, irmãos, depois de tudo isso, depois de ver o milagre, depois de ver o poder de Deus, aqueles homens continuavam, irmãos, cheios de orgulho nos seus corações e não deixavam o amor de Deus entrar em seus corações. E eles disseram, vocês estão dizendo que eu sou cego? Eu sou o senhor da lei aqui. Você que está curando no sábado. Eles não conseguiram entender, irmãos, a obra de Cristo, nem o poder de Cristo, nem o amor de Cristo em salvar aquele cego, nem a todo aquele que crê. E o verso 41, irmãos, encerra dizendo, respondeu-lhe Jesus, se fosses cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Se nesse momento, embora você fosse um homem como aquele cego, que não tem conhecimento, que quando eu perguntei, quem é esse que fala contigo? Diz, eu não sei, mas estava com o coração humilde e aberto para receber a graça de Deus, você receberia a salvação. Mas como você continua dizendo que tem a verdade, você continua sendo cego e continuará longe de Deus.
Irmãos, devemos abrir a nossa casa, a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele traga esperança para cada um de nós. Eu gostaria, irmãos, de concluir com algumas aplicações para as nossas vidas nessa noite. Primeiro, deixa eu beber uma água aqui, que a garganta... Eu esqueci da água. Esteja aberto à iniciativa de Cristo em sua vida. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele chamou aquele cego, depois de toda aquela situação, em um momento Jesus chamou para conversar. Jesus, irmãos, pode chegar na sua vida e chamar para que você ouça a sua palavra. Pelo Espírito de Deus que Ele age no meio de nós. Seja humilde para reconhecer a sua cegueira espiritual. Seja humilde para reconhecer que a sua casa precisa de Deus, que a sua vida precisa de Deus, que a sua vida precisa de mudança, que você não tem a verdade, nem todas as respostas, mas que você precisa da palavra de Deus. Exerça a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Exerça a fé, mas não diga apenas que você tem fé. Diga a fé e o nome a quem você tem fé. Jesus Cristo, Filho de Deus. É nele que eu creio de todo o meu coração. Responda com desejo genuíno de aprender. Quando a palavra de Deus chegar no teu coração, responda com a verdade. Ninguém consegue enganar a Deus, irmãos. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece o nosso coração. Você não vai conseguir enganar a Deus, nem eu conseguiria enganar a Deus, dizendo que sou uma coisa que não sou, porque Deus conhece o meu coração. Não lute contra o agir de Deus. Permita que o agir de Cristo, mediante o seu Espírito, transforme o seu coração. Faça uma escolha consciente diante da luz de Cristo. Quando Cristo se apresentar a você, quando a palavra de Deus chegar à sua casa, faça uma escolha consciente, de acordo com a verdade de Deus. Não segundo os seus preconceitos, pré-consentimentos, aquilo que você sempre conheceu, mas sobre a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ofereça adoração genuína como fruto de fé. Observe, irmãos, que imediatamente, quando aquele homem cego diz, eu creio, em seguida ele diz, e o adorou. Só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Só conseguimos adorar aquilo que reconhecemos que está acima de nós. Não devemos adorar a nenhum outro, somente a Deus. Não se prenda a preconceitos que o impeçam de ver a luz. Esteja atento para não endurecer o coração diante da evidência daquilo que Deus tem mostrado para você. Compreenda que a rejeição à luz de Cristo traz juízo. E eu vou dizer um juízo aqui, irmãos, que a luz de Cristo, ela traz. É o juízo sobre, irmãos, toda intenção humana de salvação em si próprio. A salvação é pela graça. E Deus aplicou, irmão, juízo sobre toda a altivez humana, tudo aquilo que nós achamos que é capaz de nos levar a Deus, de nos levar à salvação sem o próprio Deus. Nós dependemos de Deus e dependemos da sua graça. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e traga salvação à nossa casa. Vamos orar a Deus. Deixa eu beber água de novo aqui. Santo e poderoso Deus, nesse momento, ó Pai, nós oramos a Ti, Deus que é Senhor dos céus e da terra, Senhor. Aqui está a Tua igreja e o Teu povo, Senhor. Pessoas que ouviram essa mensagem, ó Deus, como, ó Deus, aqueles fariseus, ó Pai, viram o milagre. Nós ouvimos sobre o milagre, Senhor. E hoje, ó Deus, o Senhor pergunta para nós, quem sou eu? E é necessário, meu Pai, que em nosso coração há uma resposta verdadeira acerca do Senhor. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Teu Filho Jesus é o nosso Salvador e Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E nele tenho esperança. E nele eu tenho esperança na eternidade. Eu sou um pecador, mas Cristo me resgatou.
Ó Deus, que haja paz em nossa casa, em nossa família, meu Pai, em nossos corações. Que o amor de Deus, ó Pai, alcance, Pai, cada coração nessa noite. Que saiamos daqui, meu Pai, ó Deus, perguntando ao Senhor, ó Deus, como faço, Deus, para também, meu Pai, ter a certeza, crer e adorar o Senhor. Que haja, meu Pai, essa verdadeira, meu Pai, esse verdadeiro desejo em nosso coração. Deus, repreende todo o mal na vida dos teus servos, ó Pai. Repreende, ó Pai, aquele que veio roubar, matar e destruir. Que ele não roube essa palavra, meu Pai, mas que essa palavra, meu Pai, chegue ao coração dos teus servos, ó Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo.